Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 3, dando continuidade à aula anterior. Aqui vamos falar, pessoal, de um circuito RC, ou seja, um circuito onde você tem uma resistência e um capacitor, né, associados, né, ligados a uma bateria, certo? A uma fonte, né, que a gente vai caracterizar VA, certo? Então esse aqui é o circuito, vamos frisar ele aqui. Então esse aqui é o nosso circuito elétrico. Lembrando que nesse curso a gente não vai entrar em detalhes sobre circuitos elétricos, uma vez que existe uma disciplina nesse curso aqui de engenharia civil, certo? Existe uma matéria chamada eletrônica, se eu não me engano, ou circuitos elétricos ou circuitos eletrônicos, enfim. Então, voltando aqui, esse é o nosso circuito. Você tem uma capacitância e uma resistência, certo? Vou dar um zoom aqui, ficar melhor aqui a visualização. Então aqui do lado a gente escreve toda a diferença de potencial total, né? Vai ser o que? O potencial associado a esse capacitor e o potencial associado com a resistência. Então a gente vai ter que VA é igual a VB mais VC. Então passando tudo para o lado esquerdo, fica VA menos VB menos VC. É essa expressão aqui que eu estou citando aqui para vocês, certo? Então nesse contexto aqui, o que vai acontecer? Temos que identificar quem são os potenciais VA, VB e VC e igualar a zero, certo? O potencial VA, pessoal, ele é aquilo que vai ser definido posteriormente como força eletromotriz, ou FEM, certo? Mas vamos só dizer que ele é o, digamos assim, o camarada que alimenta o circuito, certo? Não vamos entrar em muitos detalhes por enquanto nessa questão do FEM, que é a força eletromotriz. A gente vai ver isso posteriormente quando a gente começar a falar sobre lei de indução e questões relacionadas com o campo magnético, ok? Mas até lá vamos ficar só nessa parte aqui por enquanto. Existe um FEM, que é uma força eletromotriz, certo? Que aqui seria o equivalente, né? A princípio a gente pode dizer assim, a, digamos assim, a fonte de alimentação ou a tensão de alimentação do circuito, certo? Que está relacionado com uma bateria, uma voltagem. E aí temos o que? A voltagem no capacitor, que é o VB, que é esse camarada aqui que eu acabei de circular. Vai ser o que? A carga que passa por ele, ou a carga, digamos assim, que está sendo armazenada nesse capacitor, dividido pela sua capacitância. Então isso vai ser o que? Vai ser a voltagem. E aqui na resistência temos o famoso VC igual a I vezes R, certo? Que é o que a gente definiu na aula anterior, ok? Então temos aqui essas três formas de reescrever, né, os potenciais VA, VB e VC, ok? Então substituindo o VA, o VB e o VC na equação aqui em vermelho, né, chegamos a essa relação aqui embaixo, né? Chegamos nessa relação aqui, ó, em azul que eu estou frisando aqui, ok? Contudo, a gente sabe o que? Que corrente elétrica, como viu na aula anterior, a corrente elétrica é o que? É a derivada temporal da carga em relação ao tempo. E aí, substituindo onde tem I por dq dt, a gente chega-se, né? Chega-se nessa equação aqui que eu vou frisar aqui em vermelho, certo? Pessoal, ignorem isso aqui, tá? Isso aqui é um problema aqui do Microsoft, né? Do whiteboard aqui da Microsoft, tá? É só ignorar esse problema aqui que tá tudo bem. Eu não vou clicar novamente aqui e recarregar, senão vai bugar aqui o vídeo todinho novamente. Então temos aqui a força eletromotriz menos a carga dividida pela capacitância menos a resistência vezes a derivada temporal da carga
Isso tem que ser igual a zero, ou seja, tem que ter a conservação da energia e a conservação da carga. Na física 1, vocês viram três princípios de conservação, né? A conservação da energia mecânica, desde que não haja trabalho de forças dissipativas, a energia mecânica se conserva. E posteriormente vocês verificaram o que? Verificaram lá no curso de Física 1 que tanto o momento angular quanto o momento linear também se conserva, ok? E aí na Física 2, né, vocês viram conservação de massa, que é a base para vocês verem posteriormente a equação da continuidade, lá na parte de hidrodinâmica e hidrostática, certo? Na parte de fluidos. E agora, na Física 3, vocês vão ver a conservação de quê? De conservação de carga. Você tem que ter conservação de carga, certo? Com o princípio da conservação de carga, ele diretamente vai levar o quê? O princípio da conservação do potencial, certo? O potencial total ou a energia potencial associada a um circuito elétrico tem que se conservar, certo? Então, nessa questão, soma-se o potencial de A, ele vai ser o que é a soma do B com o C, certo? Por isso que eu escrevi essa equação aqui em cima que vocês estão observando aqui, ó. E aí fazendo toda a manipulação e substituindo as devidas expressões, chega-se a essa equação aqui embaixo, que eu estou analisando aqui, que eu estou frisando para vocês. Bem, mas a pergunta é, muito bem, Francisco, você montou uma equação diferencial de primeira ordem, certo? Que está um pouquinho complicada de resolver, mas eu vou resolver aqui com vocês, porque ela não é homogênea, porque tem a força eletromotriz aqui, tem essa constante. Se o eletromotriz fosse zero, simplesmente aí teríamos uma equação linear diferencial de primeira ordem, fácil de fazer. Mas como tem esse epsilon aqui, que é a força eletromotriz, então fica um pouquinho mais complicado, mas nada que não seja difícil. Então, resolvendo essa equação, como é que faz? Certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o MMC aqui desse termo aqui, ó. A gente resolve o MMC desse cara e depois divide a equação por R, né, por RC, certo? Então, fazendo essa manipulação aqui, você chega nesse resultado e aí você isola o dq dt. E aí temos esse resultado aqui, temos essa equação, ok? E aí agora o que temos que fazer? Uma integral, né? Temos que resolver essa equação diferencial. Passa-se o dt aqui, multiplica-se, né, na verdade, a equação diferencial por dt. E aí temos esse resultado aqui, ó. Temos essa expressão. E aí manipulando ela novamente, certo? Lembrando que aqui, o que eu fiz? Se aqui tem um CE menos Q, eu posso manipular esse sinal negativo colocando um menos aqui na frente para quê? Para que quando eu multiplique por menos 1, esse camarada aqui que está do lado direito volte tal que está dentro do quadrado azul aqui, certo? Então, repara que simplesmente eu multipliquei a equação por menos 1 para poder ficar C epsilon menos Q para se transformar com Q menos C epsilon, certo? Só que eu tenho que pagar o preço aqui com o lado direito, colocando menos 1 aqui também, certo? E aí o que acontece? A gente faz uma integral. Agora aqui vamos fazer essa integral. Faça essa integral aqui e resolve essa outra integral aqui, ok? Ao resolver essa integral de uma carga zero até aqui, né, chega-se a esse resultado, né, chega-se a esse resultado aqui, e aí manipula-se, né, extraindo esse logaritmo, certo? Ao extrair o logaritmo e manipulando de forma mais precisa a carga, chega-se ao resultado final, que é a carga elétrica, que é esse resultado aqui, ó. Esse resultado. Estou frisando aqui para vocês.
certo? Então essa é a forma de como se escreve a carga elétrica em função do tempo num corrente, certo? Perdão, num circuito onde você tem capacitância e resistência, certo? Ligado a uma bateria, e essa bateria produz uma força eletromotriz, certo? Ok, pessoal? Então é isso. Essa é a forma de como que a carga varia no tempo dentro de um contexto. Repare que quanto maior a resistência e quanto maior a capacitância, o que vai acontecer com o fator exponencial? Ele vai tender a zero, certo? E quanto, então, se eu tenho uma resistência muito alta e uma capacitância muito alta, o tempo de duração dessa carga vai ser, vamos dizer assim, baixo, né? Porque ela vai ser rapidamente dissipada pela resistência, certo? Agora, olhando para o tempo, né, e não levando em consideração a resistência e a capacitância, eu preciso do que? Quando o tempo for para o infinito, esse exponencial vai ser zero, e quando o tempo for zero, ou seja, quando no início digamos assim, da análise da carga, da movimentação da carga, ou seja, conectei o meu circuito a uma bateria, pronto, aí ativei, digamos assim, o meu circuito. Então, os componentes eletrônicos presentes neles vão, digamos assim, ficarem ativos, né? Então, nesse instante inicial, eu vou ter o quê? Que a carga vai ser simplesmente o quê? O produto da capacitância vezes a força eletromotriz. É como se não tivesse dado tempo ainda de que a carga chegasse na resistência, certo? Porque quando o T foi igual a zero, o início, digamos assim, da inicialização do meu circuito elétrico, ou da movimentação das cargas elétricas, eu ainda não tive tempo suficiente para que a energia, vamos usar assim, energia entre aspas, tá? Que na verdade é a corrente, né? No tempo que a corrente elétrica chegasse ao que? A resistência, certo? Ao resistor. Ok? Essa seria a interpretação quando o tempo é igual a zero. Opa, o som foi demais aqui. Sim, mas dentro do contexto prático, analisar carga é meio complicado. Ou algo não muito comum, né? Em termos de eletrônica ou em termos eletrotécnicos, uma visão, digamos assim, mas voltada para realmente a engenharia, não trabalha com carga, e sim com a corrente elétrica, certo? Então, como é que fazemos então para sair da visão da carga elétrica para a visão da corrente elétrica? Lembre-se, o que é a corrente elétrica? É a derivada temporal da carga em relação ao tempo. Então, temos que derivar essa equação que está presente aqui em vocês. Ao fazer isso, essa derivada, né, aqui temos o que? Que a corrente elétrica é a derivada da carga em relação ao tempo. Ao fazer isso, chega-se nessa relação aqui que está delimitada pelo quadrado roxo aqui, certo? Então vamos lá. Ó, o que eu faço? Eu derivei essa carga aqui. O que vai acontecer? Vai ficar Cy1, a derivada disso é uma constante, então vai embora. E aí você vai ter uma derivada de que? De menos C, epsilon, é menos T sobre RC, certo? Então o menos com menos desce, certo? E o fator 1 sobre R também desce, 1 sobre RC. Aí vai cancelar o C com o C e vai ficar simplesmente a força eletromotriz dividida pela resistência, ok? E vezes quem? A exponencial de menos T sobre RC, certo? Então, reparem que a intensidade da carga elétrica, perdão, a intensidade da corrente elétrica, ela vai depender o quê? De forma exponencial desse camarada aqui, né? Do tempo sobre 1 sobre a resistência que multiplica a capacitância, certo? Lembrando que se eu não tenho uma capacitância no circuito, se a minha capacitância for zero, o que vai acontecer? Vai explodir aqui essa exponencial, certo? Ok?
Mas aí se não tiver capacitância, a gente tem que fazer análise diferente. Eu não posso simplesmente colocar C igual a zero, certo? Aí temos que fazer uma análise um pouco mais sofisticada utilizando uma técnica matemática chamada expansão em função de série de Taylor para pegar um valor muito pequeno da capacitância e expandir esse exponencial aqui. Enfim, é uma questão que não é simples, certo? Não é um problema trivial e faremos isso posteriormente, né? Não agora, ok? Então temos aqui que a corrente elétrica I vai ser diretamente proporcional à razão entre a força eletromotriz e a resistência associada com o resistor presente no circuito, certo? E a capacitância ela vai estar aqui também, por quê? Porque parte da corrente vai estar atuando na capacitância, né? O capacitor gerando o quê? Uma quantidade de energia eletrostática armazenada nesse capacitor, ok? E o fator negativo ele é importante, por quê? Porque mostra que à medida que o tempo vai passando, a minha corrente elétrica ela vai o quê? Se dissipando, né? Ela vai se perdendo. Ok? Então isso é importante que eu estar sempre com o quê? Uma bateria sempre presente, certo? Para quê? Para que essa corrente não se perca com o passar do tempo, certo? Reparem que eu preciso de um tempo muito grande para quê? Para que minha corrente seja totalmente dissipada, ok? Esse tempo ele vai estar associado com o inverso do... Opa! Ele vai estar associado com o quê? Com o inverso desse produto aqui, 1 sobre RC, certo? Esse camada aqui a gente chama de tempo característico. Reparem que aqui o fator, ó, vamos analisar aqui uma coisa importante. Qual é a unidade de corrente do lado esquerdo? É o ampere, certo? Então esse I aqui, do lado esquerdo, a unidade dele é o ampere. Do lado direito, eu tenho o que? Uma razão da força eletromotriz, que é a voltagem, dividido por resistência. Que isso vai me dar o que? Vai me dar ampere também, certo? Esse camarada aqui, essa razão aqui de epsilon sobre R, vai me dar o que? Corrente elétrica, que é a unidade é definida por ampere. E aí você tem um fator exponencial. Esse fator exponencial aqui, ele é adimensional, pessoal, certo? Ele não tem dimensão. Então, o argumento do exponencial que está aqui em cima é tempo divididos por 1 sobre RC, que é o produto de resistência com capacitância, certo? Então, esse produto aqui, 1 sobre RC, ele é o inverso de tempo, que é 1 sobre T, em termos de unidade, certo? Então, eu chamo esse tempo característico o quê? Um tal, que vai ser, na verdade, o inverso, né? O inverso desse tempo, né? O inverso desse 1 sobre T, ok? E aí, esse T aqui, né? E aí temos que esse tempo característico, que era para ser dado em frequência, que na verdade é 1 sobre segundo, se a gente inverte ele e transforma no nosso tempo característico, é o produto da resistência com a capacitância. Que se a gente for manipular as unidades, vai dar o que? O inverso de tempo, ou tempo a menos 1, certo? Que é a frequência. Então, o tal aqui, ele representa o que? O tempo característico. O que significa isso, esse tempo característico? Significa que se o tempo t, dentro de um certo regime, que seja inferior a 1 sobre RC, ele vai ter esse comportamento aqui, certo? A partir desse certo tempo, desse tempo característico, o que acontece com o fator exponencial? Ele começa a decrescer, ele começa a cair de forma muito mais rápida, ok? Ou de forma muito mais lenta, dependendo do regime de como que vai ser a resistência e de como que vai ser a capacitância, ok? Então a gente chama isso aqui de tempo característico. Então fechamos aqui, pessoal,
essa parte aqui de como a gente calcula a corrente elétrica dentro de um circuito constituído por uma resistência e por um capacitor, ok? Bem, pessoal, para esse vídeo não ficar muito grande, que eu acho que já está ficando bastante extenso, vou finalizar aqui e damos continuidade no próximo vídeo para calcular a capacitância de um capacitor esférico, certo? De um capacitor de carga esférica, de casca esférica. Um abraço e até o próximo vídeo.